coração fortalecido. Amém? Um coração fortalecido. Quem quer ter aí um coração forte? Amém? Um coração, né, que não estremece, um coração que não arreia, né, que não amarela, um coração de coragem, um coração de leão. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Salmo de número 27, do versículo 14, ele fala assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, o salmista repete. Amém? Então, o salmista diz aqui para nós, queridos, nessa noite: espera pelo Senhor, espera nele. Muitas vezes nós queremos nos fortalecer, nós queremos, né, dar um passo, né, de coragem, mas o salmista aqui nos coloca aqui: espera no Senhor. Não é que nós vamos ficar esperando e não vamos fazer nada, não, a nossa esperança está em Deus. Amém? Aleluia. A nossa fé está no Senhor, portanto espera no Senhor, anima-te. Aleluia. Então, queridos, né, nós temos que nos animar no Senhor, porque Ele vai fortalecer o nosso coração. Amém. O nosso coração, querido, ele é bem mais, é muito mais que um órgão muscular capaz de bombear o sangue, nos dar capacidade física e resistência. Esse talvez seria, né, o termo médico, né, o termo biológico para o coração. Então, o coração é uma máquina muscular que nós temos no centro do nosso peito, bem no meio do nosso peito, né, com a pontinha virada para a esquerda, né, e está ali bombeando desde que você nasceu. Aliás, antes de você nascer, ele já bombeava no útero de sua mãe, e vai bombear até o final da sua vida. Ele não se cansa, ele não para, ele não desanima. E o coração, por isso mesmo, é um exemplo para nós, de alguém que nunca para, né? De um órgão que nunca para, é um exemplo para nós, nunca pararmos também da mesma forma. Mas o coração, né, como eu falava aqui, é muito mais do que isso. Esse é o termo biológico, como eu falei agora há pouquinho. Mas nós entendemos, tanto na Bíblia, quanto no conceito geral que nós temos aí fora, né, na nossa sociedade, de que o coração é muito mais do que isso. E é algo muito mais amplo que nós imaginamos, e envolve sentimentos, envolve emoções, né? Envolve a nossa mente também, junto com tudo, com tudo isso, né? A ponto nós temos, né, até termos, né, que nós falamos, aprendeu de cor é de coração, né? Aprendeu de coração alguma coisa, porque aquilo entrou tanto, que não só passou pela mente, mas ele foi para o coração. Ou seja, o coração também é o centro de todas as nossas emoções. E quando algo vai no centro das nossas emoções, aquilo fica gravado nas nossas vidas de uma forma poderosa. Então, além de tudo isso, né, o coração, ele além de tudo isso, é centro das nossas emoções, ele é a essência dos nossos pensamentos. Tudo aquilo que pensamos, depois de processado bastante por nós, ele vai para o nosso coração. É ele que impulsiona a nossa alma, tanto quanto o nosso corpo. O nosso coração físico impulsiona o nosso corpo, mas o nosso coração, de um termo geral de coração, como sendo a sede das nossas emoções, é aquele que impulsiona não só o nosso corpo, porque se nós não estivermos bem nas emoções, o nosso corpo não vai. É ou não é verdade? Quando você está deprimido, quando você está angustiado, quando você está chateado, você fica desanimado fisicamente também. Você adoece fisicamente. Hoje a medicina reconhece, né, as doenças psicossomáticas. Então, as doenças que começam somente no emocional, mas que se estendem para o corpo, né? E um exemplo bem corriqueiro e bem comum é a gastrite nervosa, né? Que por conta de uma emoção, por conta de um nervosismo, se desenvolve uma gastrite e pode fazer até uma úlcera e uma perfuração de estômago, né? Por conta do nervosismo. Então, o coração é aquele que impulsiona, o nosso corpo é aquele que impulsiona a nossa alma também. Porém, queridos, as dificuldades que estamos vivendo atualmente, que são muitas, elas são bastante hoje, na atualidade, têm bombardeado, têm dinamitado os nossos corações, levando muitos a adoecer física
e espiritualmente. Hoje nós estamos numa situação social, econômica, política, numa situação de saúde, em que nosso coração, como sede das nossas emoções, e o centro dos nossos pensamentos, das nossas decisões, tem sido bombardeado por conta dos acontecimentos que têm sido gerados. Então nós temos passado por ansiedade, por angústia, por frustrações, né? Por cansaço, não somente físico, mas emocional, espiritual. E isso tem desgastado, e isso tem minado, e isso tem bombardeado o nosso coração. E precisamos, querido, então, olhar para isso. Por isso, eu quis trazer hoje, nessa noite, uma palavra com relação ao fortalecimento do nosso coração. Porque, às vezes, temos até que desligar o celular, ou deixar o celular um pouco de lado, ou a TV, por conta das notícias, que são muitas, e continuam constantemente nos bombardeando, para que o nosso coração tenha um fôlego, amém? Para que a nossa emoção tenha um fôlego com relação a tudo isso. Então, eu queria falar da importância de nós termos um coração fortalecido hoje. As lutas que temos passado, elas podem enfraquecer o nosso coração. Por isso, nós precisamos fortalecer, pois um coração forte, ele nos dá a capacidade física e emocional para persistirmos e vencermos. Amém? Um coração fortalecido nos ajuda a persistir, nos ajuda a perseverar, nos ajuda a não desistir e nós alcançarmos a vitória. Nós estamos nesse ano, né? Vivendo o ano da conquista, amém? Quem lembra disso? Né? Quando nós começamos o ano aqui na nossa igreja, e todo ano nós temos um tema para o ano, e o tema para o nosso ano de 2021 é o ano da conquista. E para que nós avancemos nessa conquista, que nós precisamos ter um coração forte. Você já pensou, né? Nós queremos conquistar alguma coisa com um coração de manteiga, com um coração de gatinho em vez de um coração de leão, com um coração medroso. Pense no soldado na guerra, se o coração dele tem medo, como que ele vai se sair nessa guerra? De forma nenhuma vai se sair bem. Então nós precisamos de um coração corajoso, de um coração fortalecido para conquistarmos, para vencermos neste ano da conquista, nessa cidade. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O coração, ele guarda, querido, o segredo da nossa própria existência, do nosso próprio ser. Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23 fala assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sabe, a palavra de Deus nos diz aqui, que a nossa essência, que o nosso ser como um todo, depende do nosso coração. Sabe, assim tanto quanto o nosso ser depende do coração máquina, bomba que está aí no teu peito e bombeia, e que se ele infartar, ou ele parar, você morre. Assim a tua vida espiritual, se o teu coração, o centro das tuas emoções, eles não estiver funcionando de acordo, e de acordo com os princípios de Deus, a tua vida não vai para frente, a tua vida espiritual também não vai para frente, a tua vida emocional não vai para frente, nem a tua vida física, porque você não estando bem emocionalmente, como falei, você não vai bem fisicamente de forma nenhuma. Então é preciso, querido, que nós entendamos que realmente nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede toda a nossa vida. Do coração procede tudo aquilo que nós vamos viver e que nós vamos experimentar neste mundo, como homens, como mulheres de Deus. Amém, queridos? Davi era um homem segundo o coração de Deus, todo mundo fala isso, né? A própria palavra de Deus diz isso, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e entendeu a importância de ter um coração fortalecido. E ele inicia o Salmo de número 108, no versículo 1, dizendo assim: firme está
o meu coração. Amém? Então Salmo 108, versículo 1, Davi fala com a boca cheia, com o coração cheio para Deus. Firme, Senhor, está o meu coração. Aleluia. Queridos, e depois dessa ministração de hoje, eu gostaria que nós pudéssemos falar: Senhor, firme está o nosso coração. Amém? Eu gostaria muito que você dissesse para o Senhor hoje, dissesse nas tuas orações, dissesse na tua casa, dissesse no teu devocional, que tem que ser feito todos os dias, querido. Dissesse lá: firme está o meu coração, Senhor. Porque do meu coração depende a minha vida, Senhor. Por isso eu quero que o meu coração esteja firme com o Senhor. Mas muitas vezes, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, nós temos feridas no nosso coração. O nosso coração está magoado, o nosso coração está machucado, o nosso coração está ferido, o nosso coração muitas vezes está adoecido. E é preciso fortalecê-lo para que isso não aconteça. É preciso corrigir essas feridas, é preciso corrigir essas coisas que acontecem. A vida humana é repleta, querido, de montanhas e vales, de vitórias e de derrotas, e é no coração onde ficam as maiores sequelas deixadas pela dor ou pelo prazer. É no nosso coração, na sede das nossas emoções, da onde procede tudo do nosso ser, é que ficam todas as sequelas dos altos e baixos de nossa vida, dos vales que você caminhou, das montanhas que você teve que subir, das vitórias que você teve, das derrotas que você teve, das conquistas e das afrontas. Lá no teu coração ficaram as marcas de tudo isso, das coisas boas e das coisas ruins. E as marcas das coisas ruins deixaram sequelas, deixaram feridas muitas vezes nos nossos corações, no meu coração, no teu coração, que precisamos entender, olhar e curar. O coração pode adoecer e nos trazer problemas, queridos. O reformador João Calvino, ele falou que o coração pode ser uma fábrica de ídolos. Essa frase é de Calvino. O coração, ele pode se tornar uma fábrica de ídolos. O que eu quero dizer com isso? O coração humano, querido, por causa do pecado e da separação que ele nos causa com Deus, por conta do pecado, estamos separados de Deus. O livro de Romanos fala isso, né? Estamos destituídos da glória de Deus, separados por Deus. O livro de Isaías fala que há um abismo entre nós e o Senhor por conta do pecado. Então o nosso coração, querido, que é a nossa emoção, fica separado do Senhor por causa disso, e isso provoca uma sede incontrolável de Deus em nós. Nós temos por natureza uma sede incontrolável de Deus, querido. Nós temos uma sede, um anseio constante por preencher um vazio que temos dentro de nós. E esse vazio é uma sede de Deus. Tem pessoas que têm um anseio por preencher esse vazio, não buscam a Deus, não sabem que essa sede é de Deus, buscam outras coisas, mas de fato essa sede é pela falta de Deus nas nossas vidas. Todo ser humano tem um anseio, uma necessidade preemente, uma necessidade que arrebata com a nossa vida, de nos realizarmos, de enchermos o vazio que temos dentro de nós, buscando sentido para a nossa vida e buscando uma alegria que permaneça para sempre. Qualquer pessoa busca sempre uma alegria que fique para sempre, e busca isso com um anseio interminável, e isto acaba se tornando um perigo para nós, pois nessa busca, quando ela é descontrolada, muitas vezes nós podemos nos agarrar em coisas efêmeras, em coisas passageiras, em coisas frágeis, que nunca nos darão segurança e paz, como por exemplo, o álcool, a maconha,
o cigarro, o trabalho, o dinheiro, os bens materiais, a prostituição, o adultério, a fornicação, a pornografia e tantas outras coisas que poderíamos citar. Então é uma busca desenfreada por felicidade, é uma busca desenfreada por preencher algo, e nós buscamos de uma forma descontrolada muitas vezes, quando não estamos caminhando nos caminhos de Deus. E isso nos leva para estas coisas, querido. Por isso é importante, querido, que nós fortaleçamos o nosso coração, para que ele não se satisfaça com essas compensações. Amém? Porque isso nada mais são do que compensações pelo vazio que nós carregamos. Então é preciso nós entendermos isso, nós olharmos e atentarmos para isso, para que o nosso coração não se engane, não se iluda e não queira se satisfazer com essas compensações que na verdade estão ocupando o lugar de Deus em nossas vidas e portanto são uma idolatria. Tudo aquilo nas nossas vidas que ocupa o lugar de Deus é idolatria. E portanto vejam como é fácil de nós praticarmos a idolatria. Aqui nós colocamos exemplos, exagerados, mas são tantas outras coisas, e não só coisas ruins. Muitas vezes queremos satisfazer as nossas necessidades em coisas boas, como sair, viajar, comprar, fazer outras coisas, em vez de buscarmos a Deus, coisas que não nos é proibida pela palavra de Deus, mas que nós trocamos, a adoração de Deus, a busca de Deus, trocamos, por exemplo, o nosso devocional por ficar mais um pouco na cama, ou trocamos o nosso devocional de manhã para não nos atrasarmos para o nosso emprego, quando deveríamos ter acordado pelo menos 15 minutos antes para fazer o nosso devocional. Então nós trocamos qualquer coisa muitas vezes pelo nosso anseio, por satisfazer necessidades e felicidades que nós buscamos. E queridos, isso é um perigo, porque nós estaremos idolatrando. Então ter um coração saudável, ter um coração fortificado, é se voltar para Deus o tempo todo e se manter confiante que Ele pode suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, e independentemente das circunstâncias, sempre nos dará a vitória. Amém? Aleluia. Filipenses 4:19 diz o quê? Filipenses 4:19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Portanto, não há necessidade absolutamente nenhuma de nós procurarmos fora de Deus aquilo que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos, Deus tem. Deus é suficiente. Deus é suficiente para nós. Quando buscamos, querido, outra coisa em outro lugar, ainda que boa, nós estamos dizendo para Deus: Deus, você não é suficiente, eu vou buscar em outro lugar. Por isso nós começamos: espera pelo Senhor. Mas é uma coisa boa, pastor, então espera, Ele vai te dar. Amém? Que do Senhor me deu tantas coisas boas, o Senhor me deu viagem, o Senhor me deu dinheiro, o Senhor me deu casa, o Senhor me deu carros, o Senhor me deu prazeres terrenos, físicos, naturais, que eu aproveitei, que Ele me deu, porque eu esperei nele. Não precisei ir buscar, não precisei dizer: Senhor, Tu és insuficiente, deixa eu ir atrás. Não, o Senhor me deu. Amém, queridos? Então precisamos fortalecer o nosso coração para que ele fique saudável. Vamos falar um pouco sobre o coração corrupto, o coração ansioso. Quando nós buscamos essa ansiedade, vamos atrás dessa ansiedade para satisfazer nossos desejos, o nosso coração pode se tornar um coração corrupto. São tantos os problemas que corroem e fragilizam os nossos corações: o trauma, o estresse, a depressão. São tantas coisas que vêm contra o nosso coração, mas um dos mais comuns e mais terríveis que nós temos
é a ansiedade. A ansiedade é terrível, queridos. Deus criou o nosso coração para a grande expectativa da graça futura. Sabe, essa ansiedade, entre aspas, foi o próprio Deus que colocou no nosso coração, para nós termos ansiedade pelas coisas dele. Deus colocou uma expectativa no nosso coração pela graça futura. Amém? Amém, queridos? Deus colocou uma expectativa no meu coração de como vai ser no céu, de como vai ser na presença do Senhor, como vai ser eu um dia poder dizer para Jesus, como eu tenho dito, que eu o amo, mas olhando nos olhos dele, fisicamente olhando para ele, vendo ele na minha frente, amém? E dizendo para Jesus, Jesus, eu te amo. Essa expectativa Deus colocou no nosso coração, colocou no teu coração. Então a expectativa, a esperança, essa ansiedade da glória, da graça futura, ela é normal para nós, amém? Ela é espetacular para nós, ela é importante para nós, é ela que nos impulsiona como um motor, como o nosso próprio coração, o motor nos impulsiona na vida. Essa expectativa nos impulsiona na nossa vida espiritual, na nossa comunhão e intimidade com Deus, amém? Assim como a corça anseia pelas águas, o salmista fala, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Amém? A minha alma tem que suspirar por Deus, desejar Deus ardentemente. Então Deus criou essa expectativa enorme no nosso coração pela graça futura, para desejarmos muito viver em sua presença. Porém, queridos, o pecado transforma essa expectativa em desgaste físico e mental e coloca dúvidas no nosso coração. Eu já tive muitas dúvidas quanto à minha fé no meu coração. Eu já tive muitas dúvidas no meu coração se eu realmente era salvo. Já tive dúvidas no meu coração se realmente eu iria para o céu. Eu já tive dúvidas no meu coração se realmente Jesus viria me buscar, ou se a palavra que a gente lê na Bíblia ela é verdadeira ou é palavra de homens. Porque, queridos, o pecado nos afasta de Deus, e o pecado bloqueia essa expectativa tão excelente da glória futura, e perdemos a confiança em Deus e em nós mesmos. Então é extremamente importante nós não deixarmos o nosso coração adoecer, para não perdermos essa confiança em Deus, para não perdermos essa confiança em nós mesmos, porque Deus acredita em nós, Deus investiu em nós, Deus amou as nossas vidas, Deus morreu por você, querido, amém? Tanto Ele acredita em você que Ele morreu por tua causa, mas muitas vezes nós próprios temos um coração enganoso e nós não acreditamos nem em nós mesmos. E isto, querido, traz inquietação, o que nos leva a um coração corrupto e enganoso. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Abra lá. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Querido, então o coração nosso, que é algo tão maravilhoso que Deus nos fez, o físico para bombear nosso sangue e nos dar vida, e o coração como sede das nossas emoções, para controlar tudo o que nós pensamos e agimos e fazemos nas nossas vidas e sentimos. Deus nos deu um presente, nos dando esse coração, querido, para ser uma bênção para nós. Mas muitas vezes esse coração se torna corrupto, esse coração se torna enganoso, e nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Então o que é preciso, querido? É preciso nós termos um coração firme, um coração fortalecido, e um coração guardado por Deus, um coração na palma
do Senhor. Amém? Na palma da mão do Senhor. Temos que deixar toda a inquietação de lado e colocarmos o nosso coração nas mãos de Deus, pois somente Ele não nos deixa enganar, aliás, somente Ele não se deixa enganar pelas seduções que o nosso coração está suscetível. Infelizmente, nós nos deixamos enganar pelas seduções que vêm para o nosso coração. E não me diga que não, porque se é assim comigo, é assim com você. Somos todos humanos, e de uma maneira ou de outra, né? Coisinhas pequenas ou grandes, graúdas ou não, pecadores ou pecadinhos, porque não há diferença para o Senhor. Muitas vezes essas coisas nos seduzem e levam e arrebatam o nosso coração de Deus. É ou não é verdade? Eu vi alguns chacoalhando a cabeça aí comigo, eu estou chacoalhando a minha cabeça, porque é pura verdade, queridos. Então é preciso tomar cuidado com as seduções. Amém? Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 9 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Não deixe coisa alguma te inquietar e te seduzir. Por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, não há entendimento para isso, querido, é maior do que nós imaginamos, guardará os vossos corações, amém? E os vossos pensamentos em Cristo Jesus, amém? A paz do Senhor, o conhecimento do Senhor, a palavra do Senhor, o poder do Senhor, o Espírito do Senhor, guardará o nosso coração. É por isso que o nosso coração tem que estar na mão de Deus. É por isso que o nosso coração não pode se deixar seduzir por qualquer coisa. O nosso coração tem que ser dele, é como num casamento. Eu não posso deixar o meu coração seduzir por outra coisa, por outra pessoa, de forma nenhuma. O meu coração é dela, o coração dela é meu, amém? No casamento é assim, e o Senhor mesmo diz que o nosso relacionamento de igreja com Ele é igual ao relacionamento de um esposo com esposa, e o nosso coração é de Deus. Não tem que se seduzir com nada, mas o nosso coração tem que ser guardado, os nossos pensamentos têm que ser guardados, porque só de pensar eu posso pecar, só de imaginar eu posso pecar, só de pensar, só de colocar no meu emocional, eu posso, né, tornar o meu coração peludo, né, contra o Senhor, amém? Prosseguindo, né? Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, tudo o que nós devemos pensar que vai passar para o nosso pensamento, porque o coração é a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, tem que passar pelo pensamento de Deus, pelo coração de Deus também. Amém? Senão não serve para nós. Nós só podemos pensar e colocar dentro do nosso emocional tudo aquilo que procede de Deus. Salmo de número 31, versículo 24 fala assim: esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Amém, queridas? Então, esse Salmo 31, né, versículo 24, ele fala assim, né? Nós falamos, esperai pelo Senhor, né? No começo nós começamos assim, né? Então nós que esperamos pelo Senhor, como eu falei, não precisamos ficar parados, mas nos esforçando, e Ele fortalecerá o vosso coração. Sabe, é preciso esforço nosso para permitir que Deus fortaleça
nosso coração. Porque quando nós falamos assim que Deus vai fortalecer o nosso coração, talvez possa dar a ideia negativa para você de que você não precisa fazer nada, e que Deus fará tudo para fortalecer o teu coração. E sem você perceber, de repente você vai ter um coração poderoso, um coração de leão fortalecido, porque Deus vai te dar. Amém? Amém por isso. Mas esforçar-vos para receber esse coração. Amém? A palavra diz assim. E ele repete mais abaixo, dizendo, né? Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Ele fala 2 vezes a mesma coisa. Esforçai-vos, sede fortes, né? Esperai no Senhor, ele fala 2 vezes. Ele fala 2 vezes que Deus fortalecerá o teu coração. Aleluia. Então, nós precisamos buscar um coração fortalecido. Amém? Nós precisamos nos esforçar para encontrar esse coração fortalecido. Tiago capítulo 5, versículo de número 8 diz assim: fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aleluia, glórias a Deus. O meu noivo está vindo, o teu noivo está vindo e virá te buscar, e não tardará, não demorará. Aleluia. Ou quem sabe ele vai te chamar, antes mesmo de ele descer buscar todo mundo, ele te chama antes, quem sabe, pode ser. Nós estamos numa situação dessa agora, né? Podemos ir a qualquer momento. Então ele pode vir me chamar. E como está o meu coração para encontrar com o meu esposo, com o meu amado, com o meu Jesus? Como está o meu coração? Será que o meu coração está forte o suficiente? Porque, queridos, ele é tão lindo, queridos, ele é tão maravilhoso, amém? Ele é tão santo, que se eu não tiver um coração de leão, um coração fortalecido, quando eu olhar ele eu vou morrer. É verdade, querido. Moisés um dia quis ver a face de Deus. Deus falou: não, ninguém pode ver minha face, senão cai morto, Moisés. Fique ali escondidinho na pedra, eu vou passar, e quando eu passar, vou pôr minha mão para cobrir, para você não enxergar, e depois que eu passar, você pode me olhar pelas costas, Moisés, porque se você me olhar de frente, você cai morto. Nós, para chegarmos diante de Jesus, precisamos ter um coração fortalecido. A Bíblia diz assim que o Senhor vai buscar a sua noiva, Jesus vai vir buscar a sua noiva. Ela vai estar como? Como que a noiva vai estar? Incontaminada, sem mancha, pura. É preciso nos fortalecermos para isso, porque se a noiva tiver uma manchinha, não entra no céu, não vê o Senhor. Então, queridos, esforçai-vos para ter um coração fortalecido. Fortalecei os vossos corações, diz a palavra, porque o teu Senhor, o teu Jesus, o teu amado está vindo. Amém? O bom soldado de Cristo se esforça, se exercita, pois sabe que o seu comandante está perto e virá buscá-lo. Então, quando você está no exército, quando você serve no exército ou serve na polícia, você tem que ter um esforço, um preparo. Você passa por uma preparação. Se você vai para uma guerra, mais ainda você tem que passar por um treinamento e por uma preparação para que você se exercite e esteja apto, né? No grego a palavra fortalecei, né, quando nós falamos ali, fortalecer os vossos corações, significa estabelecer, confirmar, apoiar, permanecer. Então, fortificar o coração significa, queridos, estabelecer o coração, confirmar o coração, apoiar o coração, permanecer com o coração firme. Precisamos disso para nos encontrar com o Senhor. Quem não estiver em obediência a essa ordem, poderá ser pego de surpresa quando a trombeta tocar. A palavra diz que quando a trombeta tocar, um subirá e o outro será deixado para trás. Não é assim que fala? Alguém pode ser pego de surpresa
O Senhor diz, dá algumas advertências para nós, inclusive, né, que isso não aconteça no dia de sábado, que isso não aconteça na noite, que, né, tomarmos cuidado. Ou seja, para nós nos fortalecermos, para nós olharmos, atentarmos para os sinais de Deus e fortalecermos nosso interior, nosso pensamento, nosso coração, as nossas emoções, para que quando a trombeta tocar não sejamos pegos de surpresa. Um soldado na guerra, que tem que ser forte, pois passa por vitórias, mas também passa por derrotas, passa por ganhos, mas também passa por perdas. E o seu coração, que ele tem que estar firme no propósito que seu comandante lhe passou, para que não desista. Sabe, um soldado na luta, na batalha, ele tem que estar fortalecido, porque nem todos os dias vai ser vitória, nem todos os dias vai ser fácil, nem todos os dias a coisa vai dar certo. E muitas vezes a coisa vai dar errado, e esse soldado precisa ter um coração fortificado, para que não desista. Precisamos de um coração forte, para não fracassar na nossa caminhada rumo ao céu. Aleluia! Nós precisamos ter um coração fortalecido, para não desistirmos da nossa caminhada rumo ao céu. E para fortalecer nosso coração, querido, muitas vezes nós temos que dar vitaminas para o nosso coração. Amém? Vamos dar uma injeção de vitamina, tomar um comprimido de vitamina para o nosso coração. Qual é a vitamina do nosso coração? A vitamina que fortalece o nosso coração é a graça de Deus. Aleluia! Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça. Aleluia! A vitamina do coração é a graça de Deus. Bom é, ótimo é, que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que nada aproveitem aos que eles se entregam. Então, que existem coisas boas, os alimentos são coisas boas, existem coisas boas na nossa vida, mas que não fortalecem nosso coração. O que fortalece nosso coração é a graça de Deus. Às vezes, querido, uma coisa boa que me acontece não fortalece tanto o meu coração, muitas vezes, quanto uma coisa ruim que me acontece, uma coisa contrária que me acontece, que faz eu meditar, que faz eu raciocinar, que faz eu buscar a Deus, orar a Deus e olhar para a minha situação, acaba me fortalecendo mais do que uma coisa boa, do que uma bênção na minha vida. Então, queridos, a graça de Deus é a vitamina para o nosso coração. A graça de Deus em tudo que nos acontece. E a Bíblia diz assim: dai graças em tudo. Em tudo nós temos que ver a graça de Deus. Nós temos que agradecer em Deus tudo, porque vemos a graça dEle em tudo aquilo que nos acontece, não só nas coisas boas, mas nas ruins, porque ali, se nós enxergarmos a graça de Deus, nós vamos saber que o nosso coração está sendo fortificado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 1. Tu, pois, meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Então eu te digo nesta noite a você, e digo para mim também, querido irmão, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Nós vemos a nossa saúde, né, que temos que tomar vitaminas, que temos que melhorar nossa imunidade, que temos que tomar cuidados para nos fortificar. É verdade, isso tudo é válido, mas também temos que fortificar o nosso coração como sede das nossas emoções, coração como sede dos nossos pensamentos, coração que Deus nos deu, fortificando ele na graça de Deus. Aleluia. Essa graça que primeiramente nos salva, querido, ela também nos ensina o quê? A renunciar às paixões mundanas e viver de um modo sóbrio, de um modo piedoso, bem nutridos e fortificados, para esperar a vinda do nosso amado Jesus. Tito capítulo 2, versículo de número 11 ao versículo 14. Porque a graça salvadora, a vitamina graça, amém? Amém, queridos? Ela é uma vitamina.
A graça salvadora de Deus, ela se há manifestado a todos os homens. Não tem ninguém que não seja atingido pela graça de Deus. Você não pode dizer, a graça de Deus não me alcançou. Mentira. A Bíblia está dizendo que a graça salvadora, ela é manifesta a todos os homens. E se você não viu a graça de Deus até agora, querido, então você não prestou atenção. Amém? Então preste atenção que a graça de Deus está te alcançando. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém? Aleluia. Então, queridos, essa graça maravilhosa nos ensina a renunciar a algumas coisas, porque nós aguardamos com aquela expectativa e ansiedade da graça futura, querido. Amém? Da graça futura. Se nós já vivemos algumas coisas boas aqui, e esse mundo nos oferece algumas coisas boas, nós já presenciamos, já comemos, já sentimos, já degustamos, já apreciamos algumas coisas aqui. Que dirá, queridos, as coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer passou pelo coração de qualquer homem, coisas que Deus tem guardado para nós desde a fundação do mundo. Amém? Coisas maravilhosas que nós nem sabemos, que nós nem experimentamos, mas que estarão a nosso dispor. É essa expectativa dessas coisas, é essa expectativa desta graça futura, é essa expectativa que nós temos que ter no nosso coração e que nos ensina a desprezarmos as coisas mundanas para nos satisfazermos nesta graça. Paulo, querido, que foi um grande homem de Deus, um exemplo para todos nós, um grande pregador da palavra de Deus, um fundador de igrejas, um ensinador de pastores no seu ministério. Ele que era um homem rico, um homem estudado, um homem letrado, um homem de autoridade, porque ele era militar, tinha a seu comando, né, alguns soldados a seu comando. Era um homem estudado na lei, na melhor escola que existia de judaísmo na época, que era a escola de Gamaliel. Paulo disse assim: eu considero todas essas coisas como lixo, como esterco, mediante as coisas que o Senhor está me dando. Amém? Aleluia. E olha que Deus não deu só coisa boa para Paulo. Deus deu muita chibatada, Deus deu corrente, Deus deu prisão, Deus deu naufrágio. Deus deu inclusive uma morte para ele, decapitado, por conta de pregar a palavra do Senhor. Mas todas essas coisas, as boas e as ruins, somadas para Paulo, eram muito maior do que qualquer outra coisa que ele já havia vivido. Amém? Amém? Então a graça, que é uma vitamina nas nossas vidas, nos ensina a não atentarmos para essas coisas, mas atentarmos para as coisas de Deus que vêm do alto. Aleluia. Temos que alimentar nossa fé nessa graça, querido, que há em Cristo Jesus. É Ele quem nos fortalece através dessa graça, para que possamos dizer um dia: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse isso. Eu tudo posso. Mas, queridos, quando nós imaginamos essa frase, tudo posso, o entendimento nosso é outro. A gente acha que pode fazer qualquer coisa. Não é isso que Deus falou para Paulo, e que Paulo falou para o Senhor. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo fala aqui, querido, não é somente quando se obtém vitórias, também, mas não é só das vitórias, mas como ele, Paulo, aprendeu a ficar contente em situações boas e em situações adversas. Na verdade, Paulo está falando nesse versículo de como Deus lhe deu força para enfrentar as situações mais difíceis de sua vida.
Amém? Hoje nós estamos numa situação, na atualidade, bastante difícil, você sabe. Mas tudo posso naquele que me fortalece. É isso que esse versículo quer dizer. É nas situações adversas que Deus tudo pode nas nossas vidas. O que Deus ensinou Paulo e também nos ensina, querido, é que a maior conquista que Ele nos dá, não é algo que Ele nos concede, mas o que Deus faz dentro de nós, em nossos corações. Amém? A maior conquista não é um carro, não é uma casa, não é o sustento, não é uma viagem, ainda que Deus quer e vai dar isso para cada um de nós. Amém? Você vai ser muito próximo na mão do Senhor. Eu profetizo isso em nome do Senhor. Mas essa não é a conquista maior, aquilo que Deus nos concede não é a conquista maior, a conquista maior é aquilo que Deus faz dentro de nós, nos nossos corações, porque afinal do coração procedem as saídas da vida. O mais importante é a mudança do nosso coração, querido. Não adianta Ele nos dar tudo isso se o nosso coração não mudar. Nós deixaremos e perderemos tudo isso. E nós ficaremos e não iremos com o Senhor. Mas se o nosso coração mudar, ainda que Ele não me dê nada disso, eu vou para a glória com Ele e terei tudo o que eu quiser para o resto da minha vida na presença dEle. Amém? É a forma com que Ele nos transforma, querido, e nos faz capazes de agirmos segundo Sua vontade, até em situações que nós não queríamos passar de jeito nenhum. Sabe que tem situação que a gente não quer. Tem situação que a gente não deseja, tem situação que a gente não pediu para Deus, mas acontecem. É ou não é assim? Quem já passou? Amém. Mas Deus, Ele quer nos transformar, para nós sermos capazes de agir segundo a Sua vontade, mesmo nessas situações contraditórias para nós. O mais importante que Deus faz, não são milagres, não são conquistas, ou um número de conversões, são importantes também, mas o mais importante é como Deus mudou o nosso coração, por meio de Cristo, habitando dentro dele, amém? Porque não só Cristo muda o coração, como Ele vem morar, Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vem morar no nosso coração, amém? Por isso é importante, querido, Deus muda nossos corações, para que possamos suportar a adversidade com os olhos fixos nele, e com alegria no nosso coração, aleluia. Não é sobre poder para as minhas realizações. Esse versículo de Filipenses, tudo posso, não é sobre ter poder para as minhas realizações, e sim, é condições para o que Deus quer realizar através de mim ou dentro de mim. Amém? A obra tem que ser completa dentro de nós para que possamos ser sal da terra e luz do mundo, nesse mundo tão carente de Deus. Quando falamos que tudo posso naquele que me fortalece, a grande questão não é se realmente podemos todas as coisas, mas o importante é dizer, eu sou fortalecido para suportar todas as coisas. Amém? Amém? Eu sou fortalecido pelo Senhor para suportar todas as coisas, portanto, tudo posso naquele que me fortalece. É assim que Deus quer revelar a sua graça e a sua glória em toda e qualquer situação nas nossas vidas. Amém? Então Deus quer revelar a graça, que é uma vitamina, a glória dele, que é um presente para nós em todas as situações das nossas vidas. Não só nas boas, mas nas ruins também. A glória de Deus, ela é tão boa, que ela se manifesta até nas coisas ruins que nos acontecem. Deus demonstra a sua glória, a sua graça para conosco em tudo. E é preciso nós vermos isso. Então nós precisamos aprender essas coisas. É preciso que nós tenhamos um coração ensinável.
Não só um coração fortalecido, um coração fortificado, um coração vitaminado, bombado, mas um coração ensinável. Salmo de número 32, versículo de números 8 ao 11. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir sob minhas vistas. Te darei conselho. Então Deus nos ensina e fica olhando, fica ajudando, fica olhando o que estamos fazendo e não deixa nós errarmos. Não sejais como o cavalo, olha só, não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de uma outra sorte não te obedece. Ou Deus falando, ou você aprende e faz, senão vou ter que colocar um cabreço na tua cabeça, meu amigo, vou ter que colocar um freio na tua boca, igual se coloca em cavalo, igual se coloca em mula. Olha só onde chega o nível, né? O nosso nível, né, de não obedecermos, não entendemos como Deus quer nos ensinar e nos conduzir, a ponto de termos que ser forçados, né, até para tentarmos entender alguma coisa. Aí diz assim, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Amém? A misericórdia de Deus vai nos cercar, que tem altos e baixos, tem vitórias e derrotas, tem dias bons, dias ruins, tem dias maus, mas a misericórdia de Deus nos cerca. Amém? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos por causa disso. Aleluia! Vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então ser reto de coração é ter um coração ensinável, é ter um coração fortificado, é ter um coração vitaminado pela graça de Deus, e entender que mesmo nas situações difíceis, o meu coração vai continuar firme com Deus, e Deus vai me dar a vitória, eu vou me alegrar e me regozijar. Amém? Salmo 33, versículo 18 ao 22. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma, conservar vivo na fome, essa fome que nós temos de Deus, essa sede, esse anseio, Deus vai nos dar, Deus vai nos nutrir. A nossa alma espera no Senhor, nós começamos assim, né? Espera pelo Senhor, Ele vai te fortificar o coração. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Aleluia. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre todos nós, como em ti esperamos. Aleluia. Aleluia. Salmo 34, versículo 7 ao 11. O anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor, querido? Jesus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Não tem problema eu passar por situações difíceis. Por quê? Porque o anjo do Senhor Jesus está acampado ao meu lado. Amém? Amém? Provai e vede, diz aqui, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? O Senhor é bom o tempo todo. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então meu coração está onde? Confiando no mundo, nas coisas, nas delícias do mundo, ou está confiando no Senhor que está ao meu lado? Temei ao Senhor vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Quer mais? Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos. Olha, ele nos tratando como piazinho, como criancinha. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Amém? Vocês têm um coração de gatinho, menininho, mas eu vou dar um coração de leão para vocês, né? Um filhotinho de leão, né? Quando você vê lá, parece um gatinho, você pode pegar até no colo, ele não vai te matar, mas vai pegar um leão no colo. Vai pegar um leão no colo para ver. Amém? Então, meninos, né? Meninas,
Deus vai te fortalecer, vai te ensinar o temor do Senhor. Salmo de número 34, versículo 17 ao 22. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, como nós falamos no começo, nós estamos numa situação de ansiedade, de angústia por conta das circunstâncias, e isso tem bombardeado o nosso coração. Mas o Senhor está por perto, amém? O Senhor nos ouve, o Senhor nos livra, né? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, sabe? Muitas vezes nós temos coração, mas um coração orgulhoso, um coração de pedra, um coração duro, um coração que olha para nós. Não temos um coração quebrantado como Deus tem um coração quebrantado por nós. Deus se derrete por nós, amém? E nós temos que ter um coração quebrantado, contrito, né, de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém, queridos? Nenhum daqueles que confiam no Senhor será condenado. Nenhum daqueles que colocam os seus corações na mão do Senhor será condenado. Nenhum daqueles que deixa o Senhor ensinar os seus corações, que deixa o Senhor alimentar os seus corações com a sua graça. Amém? Nenhum desses que experimenta o poder e a graça de Deus, que pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece, como Paulo falou, e depois ele falou, né, é na minha fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus, e que entende isto, esse nunca será abalado, esse nunca será derrubado, amém? Porque o seu coração está em Deus. Amém? Nós somos soldados, estamos numa guerra, estamos numa luta, temos muitas dificuldades, sim, temos, eu as tenho, mas querido, o nosso coração tem que estar junto com o dele. Ele é o nosso comandante, o nosso pensamento tem que ser igual ao do nosso comandante, é a vitória, e nós vamos ganhar, e nós vamos conquistar em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode subir o louvor. Concluindo, querido, nos dias de hoje, tão atribulados, nós não precisamos nos angustiar pelo que poderá nos acontecer, não precisamos não há motivo para nós nos angustiarmos porque os dias estão atribulados, não há motivos, se estaremos vivos amanhã ou não, se adoecermos ou não, se poderemos trabalhar ou não. Não é assim que nós temos pensado nos últimos dias? Será que eu vou estar vivo amanhã? Será que eu vou adoecer amanhã? Será que eu vou poder trabalhar amanhã? Será que eu vou poder comprar amanhã? Queridos, hoje em dia nós vivemos angustiados por essas coisas, mas nós não podemos, de fato, esses pensamentos, queridos, se nós formos ficar pensando neles, eles enfraquecem o nosso coração, claro que enfraquecem. Eu tenho recebido no meu consultório muitas pessoas com crises de ansiedade, com crises até de desespero. Eu estava até estudando a respeito disso, para poder medicar melhor as pessoas, estudando as estatísticas a nível mundial, os diagnósticos psiquiátricos, né, aumentaram, depois de tudo isso que está acontecendo, querido, por conta exatamente dessa angústia, que recai e bombardeia nossos corações, mas temos que estar, queridos, confiantes e extremamente alegres, pois o Senhor, mediante sua graça, fortalece os nossos corações, como um coração de leão, amém? Para podermos enfrentar com ousadia e coragem em todas as situações que teremos que passar, para em breve nós podemos estar descansando em sua presença, e sendo servidos numa mesa, farta, aos olhos dos nossos inimigos, e habitando com Ele
o nosso Senhor e Salvador, por todos os dias, para todo sempre. Amém, queridos? Aleluia! Salmo de número 120, Salmo de número 23, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado fortalecem o meu coração. Preparas para mim uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.